Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando a todos que o nosso bazar se encontra funcionando de 8 da manhã às 4 da tarde, na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, é a rua da Praça do Bairro Benfica, com saída para a Nova Era. Prestigie o nosso bazar, roupas seminovas, lavadas, passadas, por apenas R$2. Também temos calçados. Venham para cá, auxilia-nos a manter a nossa instituição de pé e façam boas compras. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar cura integral. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A paciência é reflexo luminoso da fé, sem a qual não se mantém. Complementam-se na condição de combustível uma da outra, ou de fruto que se propiciam, de acordo com a vigência, cada qual no imo da criatura. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando cura integral. Perdão, caminho para a cura integral. Senhor, até quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus capítulo 18, versículo 21. O 7, meus queridos irmãos, para o judaísmo, principalmente a Cabala, significa um número completo. E Pedro entendia que se devia perdoar uma ofensa apenas 7 vezes. E Jesus responde: não, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitamente. Deves perdoar sempre, né? Não há coração que não esteja ou não já tenha estado magoado nessa vida. Claro, já passamos por momentos tortuosos, de angústias, de mágoas. E eu sempre gosto de falar aqui que os ressentimentos são causadores de doenças, principalmente o câncer. Temos que tomar muito cuidado. A mágoa é um desastre para a vida de qualquer um. Mas é natural, nós não somos criaturas perfeitas, temos nosso destemperamento muitas vezes, e às vezes nos magoamos. Que essa mágoa seja apenas momentânea. Passou o momento, tente focar em outra coisa. Jogue para o universo e siga adiante. A grande maioria diz que não tem mágoa, mas na verdade as tem, e muitas, mas não faz contato com elas. Deixam-nas guardadas, cultivadas, como plantas que vão se enraizando e crescendo até que dão frutos, sementes, e reproduzem outras iguais. A mágoa é uma vivência emocional de amplas repercussões. Não raro observamos grandes mágoas por trás de muitos adoecimentos físicos. A jornalista Fernanda Santos, em seu livro Tire essa Mágoa do Peito, narra alguns casos demonstrando as ligações entre a mágoa e o câncer de mama, por exemplo. É sabido também que o câncer de intestino e estômago
são causados normalmente por mágoas. Mas ela aqui, como mulher, está falando do câncer de mama. Embora a crença popular de que a mágoa gere doença esteja bem estabelecida, só recentemente a medicina aprofundou estudos nessa área, constatando o que diz a sabedoria popular. Hoje sabemos, por meio da psiquioneuromonoendocrinologia, que o organismo está totalmente integrado, havendo receptores na membrana das células de todo o grupo para substâncias dos mais variados sistemas. No cérebro, substâncias específicas ligadas às emoções são derramadas nas correntes sanguíneas e agem em todo o organismo, gerando reações compatíveis com as emoções originais que afetam a fisiologia orgânica, podendo equilibrá-la ou desequilibrá-la conforme sua natureza e intensidade. E é tão importante observar a dica que eu vou dizer para vocês podem pesquisar, que é fato. Normalmente as pessoas sorridentes, aquelas pessoas mais alegres, elas têm uma pele mais bonita, elas são mais saudáveis. Já a pessoa carrancuda, né, ela tem um semblante pesado e envelhece mais rápido. O corpo físico parece que vai deteriorando. Então tome cuidado, se você quer viver um pouco mais aqui na Terra, ter uma vida mais dilatada, né, procure viver mais em paz consigo mesmo. Porque a paz é interior, não vem do exterior, é sua vida íntima. Cuide dela, né? Faça um mergulho para o seu interior através da meditação, que Jonas de Ângeles recomenda meditar, faz um bem muito grande para a alma, né? A cadeia que se refere a Jesus pode ser compreendida como grave processo obsessivo ou auto-obsessivo, que pode se iniciar em circunstâncias de mágoa simples, mas não somente, também pode ser entendida como desarmonia orgânica, que se instala em razão do retorno daquilo que houvermos semeado no coração de quem quer que seja, na ausência do amor. Então, ressentimentos. O que é ressentimentos? Sentir novamente, ressentir, ou seja, você está sentindo tudo aquilo que você já vivenciou, às vezes há anos atrás, você traz para a mente, principalmente aquelas separações, né? Esses casos amorosos que não deram certo, aí fica aquela mágoa, aquele ressentimento. Porque ele fez isso comigo, porque ela fez isso comigo, porque me traiu, porque... Não, ninguém trai ninguém, preste atenção, a pessoa se trai. A traição é daquele que pratica o ato, né? Você está livre, ele está preso pela consciência. Mais tarde, terá que acertar com a escola da vida. Então, meus queridos irmãos, vamos mudar o nosso foco, o nosso pensamento. E, por incrível que pareça, também já foram feitas pesquisas, a mulher tem uma capacidade maior de guardar mágoas do que o homem. O homem é brutal, né? Existe, por exemplo, agora novas pesquisas mostrando o feminicídio, como aumentou. O cara é um energúmeno, porque se a pessoa não quer mais ele, se a mulher não quer, parte para outra, siga a vida. Não, aí ele, no calor da emoção, ele toma uma atitude drástica, entende? Se afoga no álcool muitas vezes também, né? Mas tem uma vantagem, passa. Não estou falando aqui do assassinato, esse não. Mas, por exemplo, a pessoa cai na bebedeira, né? Sofrendo as mágoas lá, chorando, mas com o passar do tempo ele esquece. E a mulher dificilmente ela esquece, ela guarda. Ela tem mais a capacidade de aceitação, às vezes da continuidade do relacionamento, mas sempre vai jogar na cara da pessoa aquilo, porque ela não esquece. Ela tem uma capacidade maior de armazenar esse tipo de sentimento. É do sexo, entende? Mas não faz bem. Esclarece o benfeitor Emmanuel. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúne simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar, a acusação de vítima, de quantos se lhe associam ao sentimento instaurado, desarmonia de vastas proporções nos centros da alma e percutem
sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Quantos problemas! A mágoa é ácido, que corrói por dentro, adoecendo-nos física e psiquicamente, tanto quanto a agressão ao semelhante é semeadura de dificuldades íntimas, morais e orgânicas, se o perdão não se fizer presente na vida do indivíduo ou nas relações. Então a mágoa ela é corrosiva, ela destrói as células boas, causando lesões graves no organismo físico. Tomem cuidado, meus queridos irmãos, com esse ácido corrosivo. A frase seguinte é creditada a Shakespeare e tem significado muito profundo. Não perdoar é como beber veneno desejando que o outro morra. É você tomar doses homeopáticas de veneno todos os dias e desejando que o outro morra. Mas você está se envenenando. O desejo de vingança, a raiva não trabalhada, o desejo de justiça a qualquer preço são atos destinados ao semelhante, mas afetam primária e prioritariamente aquele que os vive e mantém no coração. A mágoa é veneno que consome o organismo aos poucos, debilitando-o e matando a alegria e o prazer de viver. Com o passar do tempo, à medida que se agrava e cronifica, sem atenção e o entendimento que requisita. Muitas pessoas permanecem longos anos magoadas, cultivando as dores que não conseguem ou não desejam elaborar, permitindo que essas mágoas, à semelhança da erva daninha, que cresce nos quintais das casas, sufoque a germinação do que há de sadio em nós. Certa feita, ouvi de um amigo que ele chegara em casa e encontrar a sogra chorando muito tristemente. Ela, uma senhora já de idade avançada, disse estar chorando por causa de algo que o marido havia feito. Meu amigo estranhou aquela fala, visto que seu sogro era um homem cordado e gentil. Então o questionou: mas ele fez algo contra a senhora? Ele parece tão bem. Ao que ela respondeu: fez, meu filho, mas foi isso há 28 anos. Aquela mulher estava cultivando sua mágoa havia quase 30 anos, sem conseguir elaborar a dor da decepção, da ofensa, da desilusão de um conteúdo qualquer. Se o perdão não é compreendido, ele é evitado ou até mesmo recusado, em favor de outras atitudes como vingança, a revanche ou a justiça. Decisão, atitude, processo. Coexiste em nossa cultura o psiquismo, tanto o olho por olho, dente por dente, da famosa lei de Talião, como o ensino de Cristo de que se oferte a outra face. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau, antes, àquele que se fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, dele também a veste. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminhe com ele 2. As ideias correntes no senso comum sobre perdão são algo irreais. Pensa-se comumente que perdão significa esquecimento, submissão, covardia, permitir que o outro pise em nós e faça o que deseja, sem reação de nossa parte. Então, nessa visão, perdoar fica muito difícil, muito indesejável e até prejudicial. Será útil perceber que o perdão são 3 coisas importantes: decisão, atitude, processo. Decisão. Trata-se de decidir-se pela paz. A mágoa é peso que carregamos no ombro e que nos limita a vida. É necessária uma decisão por não sofrer mais, por não aumentar o tamanho ou a consequência de um ato infeliz, ou circunstância indesejada, entre outras coisas. Atitude. A decisão precisa concretizar-se em atos para ser validada. O perdão não cai do céu, necessita de trabalho e esforço para ser conquistado. Indicamos abaixo métodos úteis de metabolização das emoções e das mágoas. Processo. O perdão é um fruto de tempo, de metabolismo, da experiência. Assim como não há como ingerir uma maçã e colocá-la diretamente na corrente sanguínea, pois se poderia matar o organismo com o mínimo pedaço não metabolizado dela.
O magoado permanece com questões emocionais entaladas na alma, aguardando solução. É necessário mastigar, engolir, digerir para se compreender o que se deseja e o que faz falta em si ou em torno de si, na relação presente ou na passada. Quais as circunstâncias reais dos acontecimentos, os agravantes e atenuantes, a responsabilidade pessoal e a do outro, dentre muitas outras condições. Perdão não é necessariamente esquecimento, a busca pelo esquecimento das ofensas. Sem um trabalho que cure as mágoas, pode até mesmo representar fuga das dificuldades, o que denota insegurança, medo, falta de vontade ou incapacidade de lidar com as feridas da alma. Dependendo do tamanho da lesão, do corte e de sua profundidade, a cicatriz final, mesmo depois de curada, a ferida pode ser grande. Ela não dói, apenas fica lá, lembrando que houve uma lesão naquele local, que já fechou. Para se alcançar a meta, é preciso tempo. André Luiz recomenda: use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido cuidadosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Para colocar em prática a compaixão e compreender mais profundamente os processos e acontecimentos vivenciados, é necessário ampliar a visão, abrir mão do exclusivismo do ponto de vista que representa apenas a vista de um ponto e expandir a mente e a consciência na aquisição de novos valores, ideias e ideais. Quando abrimos mão do que achamos para ver as coisas como elas são ou podem ser, sem que isso represente desvalorização da nossa vaidade, da nossa verdade, o perdão é possível. Quando deixamos de cobrar do outro ou da vida aquilo que ele ou ela deviam ser, mas não são, para aceitar o que está, enquanto se trabalha para conquistar o que se deseja, estamos com a postura recomendável na busca do perdão. A visão alarga-se à medida que se afasta do objeto observado. Quem fica focado em sua dor, cultivando-a, lamentando-a, contando para toda a vizinhança a sua desdita e alimentando a desgraça, não consegue perdoar. Isso porque a visão, quando muito perto do objeto, fica desfocada e não observa detalhes, contexto, nem tem percepção do conjunto. Uma boa parte das pessoas mantém-se nesse lugar porque necessita dele ou tem ganho pessoal importante. Muitas dizem que perdoaram ou desejam perdoar, mas apenas da boca para fora, pois querem permanecer na cômoda posição de vítimas, acreditando-se desventuradas pelo destino, induzindo a piedade do outro e a comiseração, como fazia o cego Bartimeu. Aquele que age assim não consegue perdoar, pois o olhar fica viciado em sua análise focada na sombra do outro, em razão de uma identificação com a sua própria sombra, que é projetada no outro para não voltar-se para si mesmo, como fizeram aqueles que tentaram julgar a mulher considerada adúltera. Jesus, conhecedor desse mecanismo psicológico, como sábio educador que era, escreve na areia, talvez símbolos, mensagens diretas ou subliminares das faltas e dificuldades pessoais de cada um, o que fez com que aqueles homens se encarassem e se percebessem sem condições de executarem o julgamento impiedoso. A sombra, segundo Jung, é a parte da vida psíquica que engloba tudo aquilo que não é aprovado, desejado, desenvolvido ou aceito pelo indivíduo. A sombra atua continuamente competindo a cada um conhecer os aspectos, mas os aspectos não amados em si e acolhê-los com amor, com aceitação ativa, que significa a atitude pacífica de tentar modificar tudo aquilo que se reconhece ou se pensa inadequado para si, sem briga consigo mesmo, sem autoagressão, sem violência, enfim, com autoaceitação. Quando se consegue fazer isso consigo, pode-se fazê-lo com o outro. Para perdoar é necessário desiludir-se. O ser humano engana-se muito facilmente.
A mente humana é repleta de recalques, repressões de toda ordem e, sobretudo, fantasias. Todos têm visões idealizadas da vida, que são aprendidas com a família, cultura e sociedade, fazendo com que se tenha expectativas de comportamentos e acontecimentos que, se não ocorrem como se deseja, não servem, não prestam, não são úteis. E assim a mágoa instala-se no peito. Todos têm preconceitos que selecionam e analisam as circunstâncias o tempo todo, adequando-as às realidades imaginadas ou desejadas pelo indivíduo. Há na mitologia grega a figura do salteador Procusto, derrotado por Teseu, que vivia na serra de Eleusis e ficava perambulando pelas estradas em busca de suas vítimas. Quando se encontrava, Procusto costumava puni-las em sua casa, em um leito que tinha tamanho fixo e forma imutável. Se a vítima fosse maior que o leito, suas pernas eram cortadas, se fosse menor, eram esticadas. A vítima devia caber em seu leito obrigatoriamente. Assim acontece também com os pensamentos e valores. O ser humano tenta adequar a vida e as situações aos seus leitos mentais emocionais. Natural que todos tenham referências e que elas sirvam de baliza para se conduzir na vida e analisá-la. No entanto, à proporção que o ser cresce em autoconhecimento e compreensão das leis do universo, passa a relativizar conceitos e entendimentos, permitindo que a paz se instale em sua alma com mais facilidade. A árvore nova dobra-se até o chão e retorna ao seu estado natural após a tempestade, em razão de sua alta resiliência, decorrente da flexibilidade de seu tronco, enquanto a árvore menos jovem e mais rija não se dobra, sendo arrancada com raiz e tudo mais nos instantes de provação da alma. O perdão é um ato de alteridade, que significa valorização e inclusão da diferença, como elemento fundamental da riqueza e da beleza da vida. Algo bastante desafiador para os tempos modernos. Muitas pessoas dizem que não perdoam, porque quem perdoa é Deus. Certo, todo ato de amor, na essência, está sintonizado com a presença divina, e toda a cura, na essência, provém do Pai. Mas o ato de perdoar é um ato divinamente humano. Aqueles que assim falam, não raro, estão fugindo do contato com suas dores e com a constatação de suas mágoas mais profundas e da sua corresponsabilidade no ato agressor. Alguns mantêm essa postura durante toda a vida, negando a dor emocional que somatizam, mas não curam. Lembrando uma frase comum de para-choque de caminhão e adesivo de vidro de carro, observado nas estradas brasileiras. Eu capoto, mas não freio. Muitas doenças decorrentes das mágoas acumuladas na alma são evitáveis e representam a escolha do indivíduo em não se curar, ficando preso aos ganhos do papel de vítima da vida. Para perdoar é necessário conhecer-se profundamente. Costumo dizer aos meus pacientes um ditado popular que ouvi de alguém certa feita: incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Isso quer dizer que toda dor se diz respeito ao organismo que a sente, visto que ela é uma sinalização interior, uma mensagem de defesa e preservação que atesta um perigo ou uma agressão de qualquer natureza. Bem, Marcos, interessante, né? Doeu, levou o que é seu. Porque, meus irmãos, se a ofensa não tem fundamentos, relega. Estão falando mal de você. É verdade? Se corrige, não é? O problema é de quem está falando. Siga a sua vida. Deixa os fofoqueiros no lugar dele. Não dê munição, né? Para que a coisa se alastre e amplie. Não, delega. Imagina só, quantas vezes Chico Xavier foi xingado de feiticeiro, de macumbeiro, de tudo e qualquer coisa, que ele continuava sorrindo. Porque o agressor é um doente. Nunca se esqueçam disso. Todo agressor é uma pessoa enferma da alma, né? Tem problemas graves a corrigir. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Algo de nós.
Desde muito tempo, estudiosos da sociologia, da psicologia, do comportamento humano, vêm afirmando que somos seres sociais. Temos a necessidade de nos relacionarmos, de viver coletivamente e interagir. Essa vida de relação nos proporciona aprendizado, nos estrutura emocionalmente e também colabora para dar significado à nossa existência. Nessas interações, somos sempre impactados, em maior ou menor aspecto, pelas relações que ocorrem em nossa jornada. Temos envolvimentos de longo prazo e profundidade, como os do convívio entre pais e filhos. De ambos os lados dessa relação, marcas indeléveis são construídas, seja pela intimidade, seja pela intensidade e longevidade das interações. Os relacionamentos de amizade que vamos cultivando ao longo da existência igualmente se mostram significativos e profundos. Existem ainda envolvimentos de caráter afetivo, amoroso, sexual. Não menos relevantes, esses nos constituem, impactam e constroem em nós muitas estruturas emocionais. Há outras relações mais superficiais, como aquelas de caráter social, profissional, nas quais interagimos com maior número de pessoas, porém, sem apresentar uma intimidade ou maior profundidade. Também existem aquelas corriqueiras, pontuais, de alguém que encontramos no comércio, no transporte público, no banco ou no consultório médico. Por mais diversificadas e distintas que sejam essas relações, o traço comum a todas elas é que estaremos impactando o outro com algo de nós. Em todo relacionamento humano, haverá sempre algo de nós que restará no outro, no contato passageiro ou dilatado. Cabe a cada um escolher o que deseja exatamente que fique de si no outro. Em síntese, podemos escolher o que ofertaremos aos que compartilharão nossa caminhada, breve ou longamente. Nos relacionamentos íntimos, sejam familiares ou de amizade, podemos deixar marcas profundas de confiança, amor, dedicação. Nas relações profissionais ou nas de cunho social, podemos oferecer marcas de respeito, integridade, generosidade. Para as demais, podemos ofertar educação, gentileza, cortesia. Seja qual for a relação, aquilo que dermos ao outro irá repercutir em seu mundo emocional. Uma criança que cresce em um lar amoroso terá uma construção emocional saudável e harmoniosa. Aquele que trabalha em um ambiente respeitoso e íntegro terá menos chance de desenvolver doenças de cunho emocional oriundas dessa sua atividade. Aquele que recebe de nós um aceno, um sorriso ou um gesto de gentileza, talvez possa levar consigo, para seu lar, para onde se dirija, um tanto de leveza e alegria. Portanto, prestemos atenção no que estamos oferecendo de nós àqueles que passam por nós ou convivem conosco. Pensemos no quanto de nós ficará no outro após o nosso contato. Não importa se foram apenas minutos de um encontro ou uma relação dilatada de meses a anos. Sempre, o mais importante de nós ficará com o outro. É de nos indagarmos o que estamos deixando na vida do nosso semelhante. A doçura de um sorriso, o perfume da nossa delicadeza, um gesto de atenção. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, dai-nos a proteção, a paz, a luta constante e diária interior para perdoar as ofensas e nos perdoar também, porque na verdade não somos vítimas de nada, de ninguém, a não ser de nós mesmos, Senhor. Portanto, reiteramos aqui o pedido de tranquilidade e paz para as nossas almas ainda enfermas. Mas chegaremos um dia à condição de espíritos mais elevados, porque essa é a nossa destinação. E contamos, Senhor, sempre com o vosso amparo. Graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade de trabalho.
Vivenciamos, meus irmãos, esses ensinamentos de hoje, em qualquer lugar que transitamos, com a graça de Deus. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.